até o médico. E nós vamos entrar nessas questões também, porque Deus, às vezes, fala conosco. Então, nós vamos trabalhar um pouco a linha do tempo. E o que é a linha do tempo? A linha do tempo é uma ferramenta da abordagem educacional por princípio. Todas conhecem a abordagem? Todas? Sim. Tem alguém que está entrando agora? Estão conhecendo agora, muito bem. Então, dentro dessa abordagem, tem 7 princípios de governo, tem os 4 passos, que é a questão de planejar e de como o aluno vai raciocinar sobre os conteúdos, mas tem as ferramentas de aprendizagem. E o que as ferramentas da aprendizagem fazem? Só um momento. Esqueci, perdão, para quem está em casa, sejam bem-vindos. Posso continuar? Muito bem. Ferramenta, a gente já sabe, é um instrumento para trabalhar. Então, as ferramentas da abordagem, o que ela vai fazer? Ela vai consolidar essa aprendizagem. Então, a linha do tempo, ela é uma ferramenta importantíssima. Eu já selecionei 2 livros que são de estudo. Para quem já conhece, quem não conhece, eu aconselho, né? A passar no instante de comprar. Esse aqui é da Alcione, Ferramentas de Ensino e Aprendizagem. E lá na página 141, deixa eu botar no nome, acho que é 68. 141, tem sobre a linha do tempo. Então, você pode fazer um estudo bem profundo sobre ela. E também, nesse livro, Renovando a Mente do Educador, também tem sobre a linha do tempo. A linha do tempo da Alcione vai trabalhar questões de sala de aula, questões de aprendizagem. Já a linha do tempo do Renovando a Mente, ele vai fazer o quê? Vai trabalhar a visão providencial de Deus na história, nações, né, povos. Então, a gente precisa entender essa ferramenta. Então, eu vou voltar à apresentação, né? Eu também, além de trabalhar na escola, eu hoje sou capacitadora em missões na ICEP. Em 2019, nós fomos para Moçambique, junto com a Juliana Helpa, para trabalhar essa abordagem. Sou formada em pedagogia nas séries iniciais. Tenho pós-graduação em teologia com ênfase em práticas pedagógicas. Já fiz os meus cursos, os 4 módulos da EAD, quem não fez ainda, né, eu quero incentivá-las. Vale a pena, gente, vale a pena mesmo. É um desbravar de Deus na nossa vida. Também eu tenho diversos cursos relacionados à liderança ministerial de cura interior, cura e libertação. Já falei que sou casada há 39 anos, né? Então, eu sou extremamente emocional, eu sou muito chorando, meu marido diz que eu choro até com propaganda de margarina. E às vezes ele tem a razão mesmo, eu sou extremamente emocional. E por que eu me tornei uma pessoa extremamente emocional? Tudo começa na nossa casa. Muito bem. Então, nós vamos fechar os olhos um pouquinho. Quero que vocês fechem os olhos, eu quero que você traga na sua memória lembranças da sua infância. Depois a gente vai compartilhar algumas coisinhas. Então, feche os olhos. Vê se você consegue lembrar de você na barriga da sua mãe. Você que está em casa, faça a mesma dinâmica. Você consegue lembrar? Quem consegue, levanta a mão. Agora, abram os olhos e olhem para mim. Vocês conseguiram lembrar quando vocês estavam no ventre da mãe de vocês? Não. Porém, as nossas emoções já começam ali, porque a gente já sabe que o sistema nervoso, né, da criança, toda a parte cerebral, já começa por ali. Então, eu, mamãe, estou grávida. O que o bebê precisa quando está na barriga da mamãe? Vamos lá. Oxigênio, que é transmitido pelo coração, pela corrente sanguínea. O que mais? Nutrientes, que é alimentação. Mas tem mais uma coisa. Vamos lá. Comida, oxigênio e... amor. Amor, muito bem. Então, a mamãe está muito feliz, está grávida, o meu coração dela bate super bem. Então, está recebendo tudo. Nutrientes, comida, amor, a minha mamãe está muito feliz. Porém, de repente, a mamãe fica doente. Ou a mamãe passa por diversas situações, como abuso, violência dentro de casa, necessidade financeira e tantas outras coisas que para nós mulheres, para o homem não é tão importante, mas para nós é. O coração da mamãe vai fazer o quê? Bater mais lentamente.
O bebê subentende que estão querendo me matar. Porque se a mamãe, o coração dela não está batendo feliz, vai faltar oxigênio, vai faltar o quê? Coisas que o bebê precisa para crescer. Inconscientemente, o cérebro vai registrar esse momento e vai dizer, estão tentando me matar. Ali já começam os problemas emocionais que praticamente todas nós temos. Mamãe feliz, bebê feliz. Aí o bebê nasce. Agora eu quero que vocês fechem os olhos. Quero que vocês tragam na memória de vocês lembranças do 1º aos 5 anos. Vocês conseguem lembrar alguma coisa? Pode abrir os olhos. Alguém lembra de algum fato que ocorreu do 1º aos 5 anos? Pode compartilhar com a gente? Eu lembro porque quando foi meu primeiro dia de aula, eu chorava muito para ir para a escola, eu tinha uns 3 aninhos, aí a minha irmã era um colégio muito grande, aí minha irmã me arrastava, eu arrastava assim, né, com carinho, Sim. ela era 2 anos mais Sim, velha, sim. comigo até a sala onde a professora me acolhia, e era uma professora que já era assim, mais de idade, e ela me acolhia, aí quando ela me acolhia eu parava, mas Ok. era todo dia para entrar na escola, era assim. A maioria, você lembrou de um fato? Mas em casa, assim, né? Tudo bem. Eu tinha 3 anos e a minha mãe, ela gostava de tirar um soninho depois do almoço, então ela tinha que me envolver com alguma coisa se eu não queria dormir. Então eu lembro que ela me deu um alfinete e pediu para eu ficar catando os bichinhos do pé dela. Então eu peguei o alfinete e todos os sinais que eu via no pé dela eu ia beliscando. Então é isso que eu lembro. E, claro, eu sabia, eu lembrava desse fato e perguntei para ela quantos anos eu tinha. Então ela me falou que eu tinha 3 anos. 3 anos. Muito bem. Eu me lembro. Eu tenho uma lembrança muito Pode forte tirar na minha mente, né? Do meu irmão, do Lorival. Assim, som. Não, aqui, tá, não ok. pode aparecer, Tá. o som que aparece. Do meu irmão mais velho, comigo na palma da mão. Eu lembro dele fazendo isso aqui na palma da mão dele. E ele disse que eu tinha 10 meses. Eu tenho essa imagem registrada na minha mente. Lá, eu tenho a casa, a mente na nossa casa do Paraná, onde nós morávamos. Eu lembro da casa, da cozinha, e ele brincando e rindo comigo. E ele disse, tu não pode lembrar disso, tu não pode, porque tu tinha só 10 meses. E essa imagem, né, esse momento ficou registrado na minha vida, que eu lembro até hoje, assim. Até a roupinha que eu estava, a cor da roupinha, eu lembro que eu estava. Eu me lembro que eu também tinha muita dificuldade na escola, eu tinha 5 anos. E a professora, eu errei alguma coisa, fui questionar ela, e ela deu uma reguada na mesa. E isso me registrou na memória. E eu perguntei pra minha mãe quantos anos que eu tinha, ela falou que eu tinha 5 anos. Depois nós vamos voltar. Então, qual é o objetivo da linha vocês guardem essas informações, isso é bem proposital, tá? Qual é o objetivo assim, principal da linha do tempo, dentro da EP? Primeiro é formar a compreensão cronológica ou de cronologia de fatos e datas dentro da linha do tempo. Então, Deus, ele organiza todas as coisas, ele organizou todas as coisas num determinado tempo. Se a gente lê a criação, ele começa no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Ele é um Deus organizado, mas ele é um Deus que provém, ele é um Deus providencial dentro da linha do tempo. Então, qual é o outro objetivo? Utilizar a linha do tempo para identificar traumas e bloqueios emocionais, não só na vida da criança, a gente pode aplicar conosco mesmo. Quando às vezes eu atendo alguns pais que eles me dão uma abertura, eu uso muito, eu sou apaixonada pela linha do tempo, porque ela é uma ferramenta muito joia para trabalhar as questões emocionais. Também um dos objetivos é levar a criança a perceber a mão providencial de Deus. Porque cada uma aqui tem uma história, mas num determinado tempo da sua linha do tempo, Deus entrou como um Deus providencial e mudou a sua história, mudou a minha história. E desenvolver um senso de propósito na criança para a qual ela fora chamada. Isso é muito importante. Depois eu vou trabalhar, nós vamos montar uma linha do tempo aqui, depois vocês vão montar a linha do tempo de vocês, ok? Agora nós vamos ouvir um videozinho, bem rapidinho, eu vou até pedir depois que tu acelere um determinado tempo.
É a linha do tempo, a história de Lalá. É a linha do tempo dela. E eu quero que vocês prestem bem atenção. Pode soltar. Obrigada. Assim, som? E aí eu vou ter que botar o som. Sim. Aliás. Hoje, vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Um pouquinho da minha Depois, passei a tomar leite na mamadeira. Gostava de chupar chupeta e brinquedos. Mamãe sentava para me dormir. Aos 4 meses, os brinquedos favoritos eram estes. Comecei a sentar sozinho após 6 meses. Passa bem no finalzinho. Vai. Pode passar. Aí, pode parar aí. Eu vou passar a frente do barulho, tá? Então, vocês podem... Eu baixei no YouTube, é uma coisa bem simples. A história de Lalá diz que tudo correu muito bem. Pode tirar, tá bom? Porque esse barulho acho que interfere na transmissão. A história de Lalá diz que tudo correu muito bem. A mamãe dela teve uma gravidez perfeita, ela foi uma menina feliz, teve muitos amigos, foi muito bem inserida dentro do contexto escolar. É uma menina que aparentemente não tem nenhum problema, mais ou menos parecida conosco, né? Nós entramos na escola bem de boa, nada de ruim aconteceu conosco, a nossa mamãe nos gerou debaixo, né, de bênção, debaixo de alegria, de amor. O nosso papai era um papai maravilhoso, que fazia o papel de sacerdote dentro de casa, que governava a casa, que cuidava da sua mamãe. Será que é verdade? Não. A minha história não foi assim, gente. Mas a história dela é assim. Então, a gente precisa entender o que acontece no nosso contexto, lá nos porões da nossa alma. Vocês sabiam que a nossa alma tem porões? E é lá nos porões da nossa alma que ficam os maiores traumas da nossa vida, que a nossa mente não consegue trazer à tona. E às vezes você se pergunta assim: nossa, eu conheço a Jesus tantos anos e eu tenho algumas limitações, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não vai. Até eu sou educadora numa escola de AEP, conheço essa abordagem transformadora, mas e eu como educador? Como educadora, e eu? Por que eu tenho tanto medo? Por que algumas situações revelam alguma coisa na minha alma? Porque tem coisas guardadas no profundo da alma. Por favor. Pode passar, Rosângela. Então, dentro dessa linha do tempo, eu selecionei 3 palavras-chave que eu pesquisei lá no dicionário Webster, que está relacionada à linha do tempo. Primeiro é o tempo. Tempo é de ordem cronológica. Então, o dicionário Webster diz que é uma porção particular ou parte de uma duração. Olha que coisa tremenda, gente. Dentro da linha do tempo, aquilo que nós passamos, ela não é contínua. Ela não é para sempre. Ela é uma porção ou parte de uma duração, é um tempo. Então, tem coisas que a gente passa que vai acabar. Esse tempo ruim vai acabar. E é isso que eu preciso ter esse entendimento. Outra palavra, providência. É o celular? Aqui, estou tendo uma plenária lá agora.
O professor falou que no intervalo... Tá, tudo bem. Pode ser? Obrigada, Guilherme. Fica de olho para mim, tá? Também a providência. O que é? É um termo, uma definição como previsão. É um cuidado oportuno de Deus. Então, já quero que você pense. Na minha linha do tempo, qual foi a situação que eu passei, e se não fosse Deus a entrar na minha história, talvez eu nem estaria mais aqui. Então, é um cuidado oportuno de Deus na linha do tempo, porque Ele é um Deus providencial. E o propósito, qual é o propósito dessa linha do tempo? O que significa, né? São coisas que se pretende alcançar ou fazer. Intenção ou objetivo. Também deliberação ou resolução. Então, o propósito é aquilo que eu tenho que ter entendimento sobre a minha vida. Então, qual é o propósito de vocês estarem aqui? Deus tem um propósito. Ele nos trouxe aqui para que a gente conheça um pouco mais daquilo que Ele nos deu, que é essa abordagem. Então, Ele vai aprofundar as nossas raízes. Na minha linha do tempo, eu tenho que botar essa data, eu não posso esquecer. Porque aqui Deus está fazendo alguma coisa na minha vida. Se eu trabalhar as emoções e trabalhar personagens que estão na Bíblia, vamos lá. Quem é que lembra de um personagem, precisa dizer o nome, de um personagem que foi altamente afetado nas suas emoções? Jó. Quem mais? Hã? Elias. Quem mais? Ana. Quem mais? José. Quem mais? Neemias. Vamos lá. Quem é que sofreu abuso? Teve uma criança que sofreu um abuso. Tamar. Filha de quem? E quem mais? Quem mais poderia ter passado por uma situação muito ruim? Medo, insegurança, rejeição. Esther. Quem mais? Tem um personagem, ele sofreu rejeição tão grande que hoje nós sofremos as consequências da rejeição dele. Ismael. E é nele que eu quero me ater. Ismael foi um menino nascido de quem? Abraão. Abraão era o quê? Filho da promessa. Porque Deus falou que dele gerariam-se muitas gerações, né? A nação que ele formaria seria muito mais do que os grãos da areia do mar. Olha só que geração grande. E Deus deu uma promessa para ele. O que Deus falou? Abraão, eu vou te dar um filho, que é o filho da promessa, que é quem mesmo? Isaac. Vocês estão boa na Bíblia, né, gente? Isaac. Abraão esperou? Não. Ele ficou o quê? Ansioso. Então, olha só. Eu já coloquei algumas palavras-chave. Ansiedade, medo, abuso, insegurança, rejeição. São personagens bíblicos que Deus agiu sobremaneira na linha do tempo deles. Abraão não esperou. Ele fez o quê? Coabitou com quem? Com Agar. Agar era uma pecadora? Não, ela se subjugou aos caprichos dele porque ela era uma das esposas. O que aconteceu com Sara? Ficou com raiva, né? Ficou irada, ela não engravidava. Aí a outra bonitona, né, que se deitou com Abraão, engravidou e veio um filho. Era o filho da promessa, gente? Não era. Abraão amou Ismael como filho. Passou o tempo, Sara estava incomodada com essa situação e fez o quê? Chamou Agar e disse para ela: pegue teu filho e saia do meio da nossa tribo. Não foi isso? Então, Ismael sofreu um processo de rejeição enorme em relação ao pai. Talvez o pai até queria interferir, mas como ele estava, né, ligado com uma aliança com Sara, o que ele fez? Ele deixou a Sara agir. Ele não interviu na história. Agar pegou o filho e saiu pelo deserto afora para entrar num outro caminho, entrar num outro momento, numa outra cidade dentro da linha do tempo dele. E no meio do tempo, a água acabou. E não tinha mais nem água nem comida. Então, imagina uma criança, né, que se sente segura com os pais, estava indo num deserto, não sabia para onde ia, ele sabia que ele não ia mais ver o pai, a água acaba tudo, e ainda a mãe diz assim: vá para lá e eu vou ficar aqui porque eu não quero ver o meu filho morrer de fome e de sede. E o menino ficou: o que eu vou fazer? Não é assim?
O que Deus fez com ela? Ele ouviu Agar, berrou, ela chorou, para ter um grito da alma dela. Ela pediu socorro pelo filho. E o que Deus fez? Enviou um anjo. E olha o que diz ali, ó. Deus ouviu o choro de quem, gente? Do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Ele foi rejeitado 2 vezes, gente. Ele foi abandonado 2 vezes, pelo pai e pela mãe. Quando nós trabalhamos com alguma criança que ela é adotiva, dentro dessa ordem cronológica, será que ela subentende, será que ela entende que a mãe biológica ou o pai biológico deu para adoção por amor? Eu não entenderia, gente. Por mais que eu fale, eu não entenderia. Então, o Ismael, ele cresceu como? Com toda essa mágoa, essa rejeição, com todos esses sentimentos dentro do coração dele. E o que aconteceu de geração em geração? Toda a linhagem, ali dos países que hoje estão em guerra, vem da onde? De Ismael. Veio debaixo de uma maldição. Por quê? Porque ele não passou pela linha do tempo de Deus. Deus tinha uma história, só que Deus tinha uma promessa para ele. Deus falou o que para ele? Que ele seria um grande guerreiro. Ele seria um homem conhecido, um homem de batalha, um homem de guerra. Mas será que ele botou em prática o que Deus fez? Ou todas as guerras que tem hoje, nesses países, vem dessas guerras? Será que ele consegue discernir que ele conseguiu discernir? Não, mas no exato momento quando eu precisei, Deus entrou na minha história. Será que ele conseguiu raciocinar assim? Não conseguiu. Agora eu quero que você feche os seus olhos, você que está em casa também. Pense se você é professor ou professora, ou mesmo gestor, Pense quantos alunos têm a característica de Ismael. Já começa a visualizar o nome dessa criança e essa criança. Pode abrir os olhos. Pode passar para o outro. Pode passar. Então, dentro do raciocinar na linha do tempo, eu preciso raciocinar a linha do tempo de acordo com uma cosmovisão bíblica. Então, eu botei ali como ideia guia reconhecer a soberania de Deus no tempo, no espaço e na história. Crendo que só Ele pode curar feridas profundas. Diga assim, só Deus pode curar as minhas feridas. As minhas feridas são profundas. Quais os princípios que eu usei para trabalhar essa linha do tempo? Eu usei o princípio da soberania, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu usei, obrigada, Fê. Eu usei o princípio da individualidade, porque Deus ele trata individualmente a cada um de nós e dos nossos alunos. E também o autogoverno, porque consiste em deixar Deus governar internamente a minha alma, o meu espírito e as minhas emoções. Os nossos alunos conseguem se autogovernar, gente? Não. Ainda não. Quando eles tiverem a revelação desse autogoverno, que é dado por Deus, porque Deus também tem autogoverno, ele vai conseguir gerenciar as suas emoções. Pode passar, Alô? Então, dentro desse relacionar, agora nós vamos botar tudo isso que eu estou falando na prática, certo? Muito bem. Quando eu apresento a linha do tempo para o meu aluno, ou se eu faço uma dinâmica com a linha do tempo, nós, enquanto escola cristã, nós precisamos partir da onde, gente? Da criação. Tudo começa aqui. Depois, o que aconteceu aqui? A queda. Tudo que nós sofremos hoje, todos os males que nós sofremos, aconteceu aonde? Nesse ponto da linha do tempo aqui. Essas bolinhas que estão na linha do tempo, nós chamamos de elo, porque é uma coisa que vai fechando a outra para formar uma linha do tempo. Depois da queda veio quem? A redenção. Nesse meio tempo aqui, da linha do tempo, Deus levantou quem? Abraão, Moisés, e tantos outros personagens para fazer com que o propósito dele se cumpra, ou seja cumprido. Para depois, então, vir Jesus. Muito bem. Então, nós vamos parar aqui.
Quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o homem e a mulher para ser o quê? Filhos. Diga, filhos. Filhos. Muito bem. Então, se eu tenho um pai que eu vejo todo dia no jardim, eu tenho o quê? Proteção. Eu tenho amor, eu tenho clareza de todas as coisas e eu tenho segurança para ir para qualquer lugar, porque eu estou com quem? Com meu pai. Só que daí eu sou uma filha desobediente. Eu fiz o quê? Eu fui lá no pé da árvore, lá, não sei se era maçã, laranja ou tangerina, e eu desobedeci. Eu atraí sobre o quê? Sobre mim? Maldições, inclusive a morte física. Quando o homem caiu, entrou de novo o quê? A rejeição. Ali começou, ali que inventaram a tal da rejeição. Por quê? Porque eu estava todos os dias com meu pai aqui, ó, na criação. E aí, por causa do meu pecado, eu me afastei de Deus. Agora vamos raciocinar comigo. Quantas pessoas ou quantas crianças, elas erram e não se apercebem na linha do tempo, na vida real dela, que ela pecou. A primeira coisa que ela faz, a culpa foi dela. Ela não é, gente. Para a criança saber que o problema partiu dela, a gente precisa ministrar o coração. Nós temos algumas experiências, né, Rosângela, de ministrar as crianças e dizer assim, mas você entende que o que você fez é errado, mas não fui eu, porque ela, então, é porque, por causa da queda, do pecado. O pecado deformou o nosso caráter, deformou a nossa imagem, deformou tudo que Deus havia feito de bom. Mas aí veio quem? A redenção. Quando eu conheço o meu Redentor, tudo que foi tirado é devolvido. Nós somos adultas, nós entendemos esse processo. Amém? Amém. Uma criança que não conhece Jesus, que os pais são de qualquer religião vão entender isso aqui, gente? Não. Muito bem, mas elas precisam entender. E nós somos quem? Somos as ferramentas para trazer para elas a revelação de quem é Cristo e o que acontece nessa linha do tempo. Então, eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Estamos numa sala de aula, os alunos estão nas mãos de vocês, nas minhas mãos, como responsabilidade de Deus. Mas aí tem aquele aluno que, meu Deus, só incomoda, dá vontade de pegar eles e assim, sai da escola, eu pego outra escola. É ou não é, gente? Tem aquele aluno que ele não se expressa com nada, ele entra mudo e sai calado. Tem aquele outro aluno que chega em casa e, ao invés de falar o que ele fez, ele vai dizer o que a professora não fez. E aí, no outro dia, a mãe vai ligar para nós e vai dizer, escuta, essa professora não tem domínio sobre a classe? Aí também tem outro, aquele aluno que ele briga, ele morde, ele pega o lanche dos outros, ele arranja encrenca, corre, ele faz um monte de coisas. E eu, como professor, estou na frente de uma classe e eu preciso trabalhar isso. Então, quando eu começo a detectar esses problemas, que são emocionais, são causados pelas emoções, eu preciso tirar essa criança e trabalhar ela no individual. Se eu trabalhar no grande grupo, eu preciso fazer essa linha do tempo. Porque nós estamos aonde? Nós estamos aqui, gente, em 2021, certo? Então, até aqui, Deus fez muitas coisas. Eu estava contando essa semana aqui na escola, eu sou a filha do meio. Então, a nossa família é constituída por 3 filhos, um pai e uma mãe, uma família normal, mas com muitos problemas de relacionamento. Então, nós tínhamos uma insegurança muito grande com meu pai, né, pela questão do alcoolismo. A minha mãe toda a vida trabalhando para dar sustento em casa. E quando meu pai vinha alcoolizado para casa, ele quebrava tudo. Nós não tínhamos nenhum pé de cadeira inteiro. Então, a minha mãe dizia para nós assim. Então, a minha irmã mais velha, eu do meio e meu irmão mais novo. Nós somos 3 anos de diferença uns dos outros. A minha mãe dizia assim, ó, sexta-feira, ele saía segunda e voltava sexta. Sexta-feira, nós morávamos num bairro do Blumenau, mas bem no sítio. Se o ônibus parar, é porque o pai vem de boa para casa. Então, a gente pode jantar juntos. Legal. Se o ônibus passar direto, vocês já sabem, ninguém janta, todo mundo vai para o seu quarto, para a sua cama e boca fechada. Então, vocês imaginam
a insegurança que foi gerado. Essa fala da minha mãe era para nos proteger, certo? Mas olha a insegurança que gerou em nós. Vai chegar sexta-feira. E se o pai não vir? Porque nós sabíamos que se o ônibus não parasse, ele já não pararia em casa. Ele ia para o boteco, ia voltar 11h30, meia-noite, e aí aquela noite a gente sabia que ia ser um terror. E com isso nós fomos gerando em nós revolta, ira, rejeição, insegurança, medos. E a minha irmã, como mais velha, ela ali com 11, 12 anos, ela foi morar na casa da minha tia, ficou só eu e o meu irmão, mas o meu irmão era mais novo, ele era todo fragilzinho. E eu fiz o quê? Eu tomei todas as dores da minha mãe. Então, quando meu pai vinha para casa, porque o objetivo era sempre com ela, de agressividade, de violência, eu fazia o quê? Eu me colocava entre ela, então bate aqui, eu disse, não, bate aqui, não, bate. Eu fazia com meu pai. Mas eu e meu pai, a gente estava muito bem. Eu tinha um elo com ele. Mas ele gerou em mim uma insegurança, mas ao mesmo tempo, eu comecei a botar na minha cabeça, não, ele não vai dominar. Ele não vai encostar a mão na minha mãe. E aí eu ia para a escola com esse turbilhão de coisas. Vocês imaginam uma criança dentro de uma sala de aula, lá, né, nas séries iniciais, na época de alfabetização, com todo esse medo, essa insegurança. Vocês acham que eu aprendi alguma coisa? Quais áreas que eu fui muito bem? Sempre. Artes, educação física e ciências. Educação física, não tinha um esporte que eu não fazia. Porque para mim era um desafio. Então gerou em mim aquela questão de eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajosa, eu vou conseguir, e não tinha desafio que alguém me desse que eu não fizesse. Então já não media mais as consequências desses desafios. Quando eu pego uma criança nesse estado, eu tenho que começar a trabalhar a linha do tempo. Querida, vamos dar uma olhadinha. Ninguém fez isso comigo, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Nós estamos aqui, certo? E a professora percebe que você é muito irado ou muito irada. Por quê? Ah, professora, porque eu não dormi bem, eu não... Pode entrar, né? Passa por trás. Eu não dormi bem, eu estou com medo de voltar para casa. Muito bem. A professora Cristã vai fazer o que nessa linha do tempo? Ela vai apresentar Jesus. E vai começar a ministrar o coração dessa criança. Eu tive um caso na escola, uns 4 anos atrás, foi um caso bem assim que me marcou muito. Um menino do 3º ano, a professora me chamou e disse, Dona Angélica, você pode conversar com esse menino, porque ele só está de moletom de casaco e não quer que ninguém mexa no casaco. Muito bem. Chamei na minha sala, fui conversando, né? E aí eu perguntei para ele se havia acontecido alguma coisa, e ele não. E aí eu já vi que ele segurou assim, sabe? Ninguém vai mexer no meu casaco. E aí, na conversa, ele me deu um espaço para ministrar o coração dele sobre o pecado. E ele era filho de cristão. Os pais congregavam conosco aqui. Então, ele mostrou que ele pegou uma caneta e, com toda a força, ele riscou uma cruz aqui. E marcou mesmo, arranhou. E aí eu perguntei para ele, por que você fez isso? Você não vai contar para o meu pai, porque ele vai me bater só. Nós vamos fazer um combinado. Eu sempre faço combinado com as crianças, com os alunos. Se der para nós gerenciarmos aqui, ok. Se não der, eu vou ter que chamar o seu pai, porque ele é responsável. Então, fiz esse combinado com ele. Ele havia, um final de semana antes, ele ficou na casa do primo dele de 11 anos. E ficaram no quarto. Só que esse primo de 11 anos tinha um celular. E lá no celular, ele acessou coisas pornográficas. Eu acessei o que ele acessou, porque ele passou o link para mim. Vocês não têm ideia. Afetou a alma dele profundamente, porque ele ficou com aquela imagem. Porque tudo que passa pela nossa mente é registrado pela audição e pela visão ou pelo tato. Ele ouviu e viu toda aquela coisa errada de pornografia, que era com animais, era uma coisa absurda. Ele ficou doente na alma. E ele botou na cabeça que Jesus não ia, que ele ia para o inferno, que Jesus não ia mais perdoar. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse desenho para ele. Botei o ano e disse para ele, ó, vou contar uma coisa para você. Desde o início, Deus sempre esteve e sempre estará conosco. Até o final, certo? Muito bem. Só que daqui
Aqui existe o quê? Um abismo. Deus sempre vai andar comigo. Sempre. Mas é eu que não ando com ele. Por causa do pecado. Existe um abismo. Então, eu posso dizer para ele assim, ó, você está agora comigo, nesse exato momento, cheio de problemas na sua alma, e Deus está dizendo para você assim, ó, eu tenho a solução para ti. Eu tenho uma ponte. Ele olha para mim, uma ponte? Mas por que uma ponte, Angélica? Porque essa ponte vai curar você aqui dentro na sua alma. Aí o aluno pergunta, né? E aí eu apresento quem? Jesus. Está vendo como Deus preparou uma ponte para caminhar com ele, como era lá no princípio? Aqui você tem a grande oportunidade de apresentar Jesus como Senhor e Salvador do seu aluno. Porque ele vai visualizar e vai entender. Porque quando a gente peca, a primeira coisa que o diabo diz o quê? Não tem mais perdão. Não é assim? Até nós que já somos adultas, conhecemos Jesus bastante tempo, todo mundo conhece Jesus aqui, gente? Ok? Quando a gente erra, a gente tem esse entendimento, mas o que acontece aqui dentro? Vem a acusação. É ou não é, gente? Sim. E quer ver assim, se a diretora-geral diz assim, depois eu quero ter uma conversa contigo, tá? Acabou. Não sei você, mas eu já penso que a dona Adriana é nossa chefona, né? Nossa diretora-geral. Aí a gente já pensa, meu Deus, o que eu fiz? Aí a gente, Rosângela, será que aconteceu alguma coisa? Eu esqueci de fazer alguma coisa. Eu esqueci de avisar aquele pai. Mas será que aquele pai ligou para a escola, já pega mal de mim? Já vai para casa atribulada, daí não dorme, aí fica angustiada, aí o marido, né, quem é casado, o marido diz, não, mas o que tu tem? Também, velho. Como assim porque eu tenho? E todas as emoções afloram. Da onde vem essas emoções? Eu já conheço Jesus, gente. Lá do meu passado. Lá das minhas emoções que foram geradas por traumas na minha família. Quem gera problema na nossa emoção é a família. Acontecem outras coisas? Sim, acontece. Mas os maiores problemas que são gerados aonde? Dentro da nossa casa. Então o aluno se apercebe que tem solução para ele. E ele vai se agarrar aqui, gente. Aí você ora com ele e diz para ele, agora você vai repetir comigo. Senhor Jesus, coloca a mãozinha no coração, né? Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador ou pecadora, e a partir de hoje eu abro a porta do meu coração para entrar. Você acolhe essa criança, abraça ele, abençoa, e ele vai ser feliz. Escola secular. O aluno incomoda, o aluno é um problema, o aluno não aprende. O que acontece? Existe esse acolhimento todo, gente? Nós não podemos correr o risco de deixar aquela criança que está sentadinha lá no fundo da sala, ele não incomoda, ele é uma bênção, gente. Ele não faz arte, né? Ele não morde, não briga, não rouba o lanche dos outros, ele não faz nada. O adolescente em cima não quer ficar, ele não bate porta, né? Ele está lá naquele canto. Ele entra, muda e sai calado. Que bom, nem vou mexer nele, porque é um menos para me incomodar. Não é nele que eu tenho que ir. Porque talvez ele caladinho lá no canto, ele está pensando, quando eu chegar em casa eu vou cometer suicídio. É ou não é, gente? Mas depois da pandemia nós tivemos casos aqui na escola, assim, de arrepiar os cabelos. Muitos alunos eu coordeno também do ensino médio. Eu tenho uma turma que está bem difícil, né? Pegar assim, né? Ter a ideia de pegar aquela partezinha do apontador, tirar esse cortar. Cortar e ter que levar para o hospital, tomar ponto. Então, o que tem por trás de tudo isso? O que é gerado no coração dessas crianças? Eu estou investigando um caso aqui na escola que a gente não tem certeza, já fizemos todo o encaminhamento, né, do conselho tutelar, porque deu uma crise na menina e ela nos procurou e disse o meu pai que abusa. E aí, uma hora ela disse que o pai abusa, uma hora ela chora que o pai não abusa. Então, ela está confusa. Porque a criança, quando ela é abusada, né, não precisa nem ter o ato sexual, mas quando ela é tocada indevidamente por alguém que é um adulto, às vezes o pai, a mãe, um amigo, uma amiga, uma avó, qualquer pessoa, porque o adulto tem que proteger a criança. Ela fica confusa.
Porque quando a criança é abusada, o que acontece? É colocado na mente dela que a culpada foi ela. Um outro caso também que eu tratei aqui na escola, essa menina está afastada, ela está fazendo um tratamento, e ela chegou e disse para mim, eu estava conversando com ela, sabe quando você ouve a voz do Espírito? E Deus falou para mim, pergunta para ela sobre a luz. E eu disse assim, tudo não, já vai fazer uma pergunta para você. Aconteceu alguma coisa, a gente tem que, né, comer das beiradas. Aconteceu alguma coisa na sua vida, assim, que foi muito grave, que você contou para um adulto, esse adulto não achou que você estava mentindo, não acreditou? Aí ela contou que ela foi abusada por um primo muito tempo. E ela ficava tarde na casa da avó, e esse primo morava na casa da avó. E quando ela contou para o pai disse, não vão falar nada para ninguém. Porque esse menino era filho da irmã dele. Então abafa o caso, porque nós estamos dentro de uma família e nós não vamos trazer isso à tona. Se ela tinha 9 anos, consequência agora. Chamei o pai na escola, falei tudo isso, e o pai meio que, dona Jéssica, mas agora já passou? Eu disse, não passou. Está aqui dentro. Então, quando as coisas não são tratadas aqui dentro, gente, gera um problema. Por que toda a linhagem de Ismael gerou um problema? Porque ele não tratou a rejeição do pai aqui dentro. É ou não é? Outra coisa que a linha do tempo revela, eternidade. Porque o aluno precisa entender que existe sim o céu e o inferno, gente. A gente precisa falar para eles, independente se eles são filhos de cristão ou não. Ele precisa ter esse entendimento. Que existe o bem e o mal. E que por causa do mal, por causa da queda, nós sofremos consequências terríveis. Se a gente for assim analisar a nossa vida, né, porque nós estamos na frente do ministério, nós estamos na escola. Quantas vezes você e eu entramos na sala de aula pior do que os alunos, é ou não é? Precisando de um abraço, precisando ser acolhida, precisando de uma palavra de ânimo. Quantas de nós sofremos, né? Eu me converti, eu já tinha 36 anos, então metade da minha vida eu passei por coisas, situações que eu não precisaria ter passado. Então essas rejeições de pai e mãe, essa questão, até, né, irmã mais velha, batia muito na gente, então ela não nos abusou sexualmente, mas ela usava o poder de ser a irmã mais velha e nos batia. Então a gente se sentia acuada, porque a mãe ia trabalhar, trabalhava demais, o pai trabalhava de segunda a sexta, a gente não sabia como é que ele ia voltar, ficava, né, porque antigamente era o irmão que dava do outro, é ou não é? E eu do meio, gente, eu não fui fácil, eu fui sempre muito arteira, sabe o que significa a palavra arteira, né? Que faz arte, mas não é de pintura não. E a minha irmã sempre tinha uma coisinha para me segurar, então ela me chantageava. Ela dizia para mim assim, se tu não fizer tal coisa, quando a mãe chegar, eu vou te contar. Então, sempre tá, porque a mercê, isso mesmo. E aí, inconscientemente, eu me tornei codependente dela, e codependente negativa, anulativa. Porque tudo que ela fazia, eu podia dizer, não é verdade, mas eu me anulei. E isso reflete na minha vida até hoje. Porque em determinadas situações, que eu tenho que me posicionar, eu às vezes me anulo. Situação bem simples. Na escola, vocês sabem que a gente planeja uma coisa, mas nunca dá certo, né, gente? A gente precisa planejar. Mas no dia a dia da escola, meu Deus, né? E às vezes eu penso, eu tenho uma ideia bem legal, eu vou apresentar para ela. O primeiro não, eu tenho que lutar, gente. Porque é verdade. Por que eu apresentei isso? Não sei nem por que eu perdi o meu tempo para fazer tal coisa. Deixa, eu vou botar na gaveta e deixa. Isso foi gerado lá na minha infância. Porque quando a minha irmã ela dizia o que dizia, hoje me chantageavam, o que eu dizia? Não foi bem assim não. E quando a mãe chegar, eu vou contar para a mãe o que tu faz conosco. Vocês entendem que as questões emocionais, os elos emocionais, eles vão fazendo o quê? Nos anulando. Quando eu ia na segunda série, meu raciocínio lógico matemático, gente, é péssimo até hoje, tá? Segunda série, nós tínhamos, né? Eu tenho 58, então faz bastante tempo. E a nossa professora do segundo ano, do terceiro ano, ela era muito brava. Ela não tinha nada emocional. E eu sou muito do abraçar. Eu sou muito emocional.
E eu lembro que ela deu uma tarefa para nós, essa tarefa era assim, cada aluno ganhava uma continha, né, que eu usava essa expressão, para ir no quadro e resolver. E a minha conta era 24 dividido por 2. Coisa bem simples, né? Mas quem é que botava na minha cabeça, mas o que é 24 dividido por 2? Como é que funciona? Né? Essa terrível dessa tabuada que eu ficava no meu lado, né? 2 mais 1, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, 2. Era só contar nos dedos, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Não é mesmo? Mas isso não entrava na minha cabeça. E lá onde eu nasci, era um lugar bem pequeno, a gente era mais ou menos assim, pobre, né? Então a gente ia muito frio, ia com uma sainha pinçadinha, com pijaminha de baixo, né? Minha havaiana, que nem era havaiana, né, gente? A havaiana era cara. E assim a gente ia para a escola. E todo mundo era assim lá. Isso para mim não tinha problema nenhum, era muito bem resolvido. Mas chegou o meu dia de fazer 24 dividido, né? E eu fiquei. E a professora botando pressão. E os amigos já vindo de mim. O que aconteceu? Eu fiz xixi na calça, né? Na fraldinha. Pergunta se eu gosto do 24 dividido por 2. Isso me causou um trauma profundo. E aí o que eu fazia? Para eu me defender, eu agredia muitos meus amigos. Eu era a famosa brigona da escola. Brigona, arteira, respondona, malcriada, desobediente. Mas porque eu nasci assim, aqui aconteceu alguma coisa comigo. Eu não tinha passado por isso aqui. As nossas crianças não podem ir para casa sem conhecer isso aqui, gente. Não é mesmo? Eu estava ministrando uma pessoa na semana retrasada e ela confessando, né, uma questão de abuso bem sério. E fiquei pensando, meu Deus, né, como é que pode uma pessoa adulta abusar de uma criança, né? E Deus começou a ministrar o meu coração e graças a Deus, assim, eu não lembro, né, se aconteceu, eu não lembro, eu não lembro, se eu fui abusada, eu não lembro, não tenho problema com isso, mas eu fico imaginando aquela criança que vem para a escola, né, ela entra na sala de aula, o sinal bate, ela e sobe a escada berrando, porque ela quer botar tudo para fora. Aí vai para a escola, a professora tem um planejamento todo, né? História, geografia, ciência, matemática, português, e ela está olhando, ela pensa assim, ai, se a professora pudesse parar só um pouquinho, para me dar uma atenção, eu preciso de um toque, de um abraço, e a professora bate o sinal, gente, vamos embora, acabou, graças a Deus, aleluia, esse faz o dia, aquela criança vai embora, né? E aí, de noite, outro dia, a amiguinha, ô, prof, tu sabia que a fulana tal faz xixi na calça ainda? É, aí chama, tu faz xixi na calça ainda? Eu faço. Não, mas a mamãe tem que procurar um médico. Ai, que coisa feia, uma menina de 12 anos fazendo xixi na calça, né? O que eu tenho que pensar? Opa, sinaleira vermelha. Não tem algum problema com essa criança. Eu tenho que parar tudo. Se eu paro tudo, se eu digo assim, ó, vou usar essa menina de vermelho como exemplo. Eu estou dando a minha aula e eu estou vendo que os alunos dela não estão nem aí para a aula do Brasil. Ela está longe, né? Ou ela tem um déficit de atenção, ou ela tem um problema. Muito bem. Bate o sinal, aproveitei, todo mundo sai berrando, pega o lanche e sai. E aí eu digo, quero falar contigo, tá bom? Aí eu paro tudo. A prof percebeu que você não está legal. Vem cá, primeira coisa que quer dar um abraço. Porque primeiro você precisa conquistar o coração do seu aluno. Se você não conquista o coração, você não conquista mais nada. Muito bem. Você abraça e você se coloca à disposição. Fala pouco e ouve mais. Essa é a regra das emoções. E aí deixa ela falar. De repente ela diz, não, prof, eu não estou muito bem. Então a prof vai orar por você e Jesus vai cuidar de você. No outro dia, e aí, como é que você está? Tem alguma novidade? E você vai gerando com essa criança um relacionamento. Daqui a pouco essa criança vai pensar, eu posso confiar na prof, então eu vou contar para ela o que está acontecendo. Vocês entendem? Mas na maioria das vezes a gente faz isso, gente? Não. No dia a dia a gente não lembra, né? Disco de vinil, redondinho, novo, né? Roberto Carlos na parada, lindo toque de uma maravilha, não é?
Aqui embaixo tem uma agulhazinha, que era uma agulha bem sensível. Quando você põe a agulha no disco, ele vai captar o que está gravado ali e vai tocar a música maravilhosamente bem. Assim é o nosso cérebro. Muito bem. Eu nasci numa família complicada e no dia a dia o negócio não ficou muito bom. Então a minha mente vai absorver tudo que está ao redor. Todas as questões emocionais. Mas eu sou novinha, todos os olhos, tudo que é adrenalina, tudo que faz parte do meu corpo, tá muito bem. Todas as enzimas cerebrais estão perfeitas, porque eu sou muito novinha. Então, as coisas que acontecem comigo, no meu cérebro, são pequenas ranhurazinhas, assim. Ah, meu pai veio e brigou, meu amigo me chamou de não sei do quê. Isso, o disco toca, não é? Mas eu vou crescendo. Vocês alguns relataram que conseguiram lembrar de coisas de 0 a 5 anos. Tudo que eu faço de 0 a 5 vai para o profundo dos porões da minha alma. De 5 para frente eu já começo a relatar os fatos. Você lembra do seu aniversário de 10 anos? Ah, eu lembro, eu fui com vestido rosa, teve um bolo e tal, eu já consigo relacionar os fatos, não é, gente? Com o tempo, essas pequenas ranhuras vão se tornando um pouco mais pesadas. O disco já não vai tocar tão bem. Ele vai fazer o quê? Dar uma puladinha. É ou não é? Não sei, as mais novas talvez nem vão saber o que eu estou falando, né? Mas as mais velhas sabem o que eu estou falando. Muito bem. Vai passando o tempo e aquelas emoções que estão lá no profundo da minha alma vão começar a aflorar e vão potencializar. Exemplo. Muito bem, foi gerado em mim o medo de violência. Se eu estou na minha casa, dormindo de madrugada, e para um carro e alguém berra, eu já acordo com o meu coração aqui. Porque a minha mente vai se devotar ao meu passado, à agressividade do meu pai, à violência dele, principalmente à noite de madrugada, que era o horário que ele chegava em casa. Então, o que acontece aqui? Vai potencializar, gente. E forte, tá? Daqui um pouco, o que vai acontecer? O cérebro vai parar. E vai parar no mesmo lugar. Então, o problema vai ficar medo, ou abuso, agressividade, rejeição, insegurança, e vai parar aqui. Essa parte do cérebro não vai receber mais nenhuma enzima. Não recebe mais adrenalina, não vai receber mais a serotonina, que é o hormônio da alegria, que consegue ver lá fora, é o dia novo, não vai mais receber. O que vai causar aqui? Uma doença chamada ansiedade e depressão. A maioria das pessoas que têm depressão, elas estão paradas num problema emocional. E a criança, quando ela vai para a fase da adolescência, não existe agora, está em alta, a tal da depressão da adolescência, porque tem alguma coisa errada. Nós precisamos lubrificar isso aqui para ser regenerado todas as células. E como é que eu faço? Aqui. É aqui que eu vou trazer para ela a salvação. Tem casos que a criança precisa ser levada a um psiquiatra, precisa tomar um medicamento antes que ela faça alguma coisa errada. Dá para entender que as emoções dentro de uma sala de aula, elas variam de pico a pico, tem dias que a sala está ótima, tem dias que parece que nada dá certo. Quando nada dá certo, não insistam, não insistam. Você para tudo. Não faz mal se você, aqui nós temos um Unimestre, né, como plataforma, não faz mal se você já lançou a sua aula na plataforma. Você vai lá e a gente faz um adendo. Faz uma observação para os pais saberem o que aconteceu, o que foi feito. Por que eu mudei de plano? Porque eu, como professora, renovada por Jesus, eu preciso ter essa sensibilidade. Então, nós começamos essa meditação foi começada lembrando das nossas emoções, de coisas que nós passamos. Muito bem, agora quero que você feche os olhos. Quero que você pense e lembre de uma criança que passou despercebido aos seus olhos,
mas que agora Deus está trazendo à tona e está dizendo, dá uma olhada nessa criança. Você consegue lembrar? Pode abrir os olhos. Bem rapidinho, isso aqui, gente, é de um aluno do 6º ano. Ele já está conosco há bastante tempo. E ele sempre, assim, apresentou, assim, uma dificuldade nas emoções dele. E este ano, tudo que era de problema que a gente imaginava veio. E ele escreveu aqui, ó. Vou ler bem rapidinho para vocês. Ele fez um desenho. Era uma vez um garoto excluído do grupo. Até que ele viu que se ele não precisasse falar nada, ele não sofreria tanto. Primeiro desenho. Mas também ele percebeu que se ele fizesse algo muito ruim, todo mundo pararia, porque ele quer chamar atenção. Então agora, todos respeitam ele, porque ele pega uma faca e mata um amigo, e todos vão pensar, opa, eu não posso mexer com ele. Vocês estão entendendo a logística do negócio? Depois ele escreveu, era um garoto cujos pais dele brigavam muito com ele sem motivo. Ele pega a faca e mata os pais. Isso aqui pode ser, mas Angélica, isso aqui é uma história. Ele está fazendo tipo um gibi. Será mesmo? Aqui ele está sinalizando, vocês acordem e vão matar alguém. Aí quando a gente vê um noticiário que um filho matou o pai e a mãe, a gente pensa, meu Deus, que mundo é esse, né? Mas será que essa criança aqui, talvez o adulto que fez isso, lá quando a criança foi percebida? Talvez não, né? Então, queridas, agora para a gente assim encerrar, eu vou deixar para vocês não precisam fazer hoje, a Rosângela vai me ajudar, tá? Eu fiz aqui uma linha do tempo para que você, como pessoa, porque eu tenho que me tratar primeiro, né? Você aqui, ó, siga a sua linha do tempo e que você lembre assim, ó, qual foi o fato que realmente Deus entrou como provisão, né? Ou como Deus providencial na história da minha vida. Você vai escrever e vai fazer um elo, né? Uma marca, e aí você vai escrever sobre isso, isso é a tarefa de casa. Então agora a Rosângela vai botar a musiquinha para mim, ó. Não pode tirar, tá? Enquanto toca esse louvor, do conjunto Preto no Branco, ele fala sobre a linha do tempo. Eu quero que você feche os olhos e você ore a Deus e pergunte para Deus sobre essas crianças. Mas também pergunte para Deus, e meu Deus, o que eu tenho que ser trabalhado? Eu venço nas limitações que você tem. Você em casa a mesma coisa, tá? Fecha, eu vou. Sim, se falar vai parecer tua voz, porque agora ninguém vai fazer só a frase. Comece a orar. Comece a orar sobre você, sobre seus alunos.
Amém? Conseguiu lembrar de algum aluno? Vocês conseguiram lembrar de algum aluno? Ou conseguiram lembrar de algo de você que causou dor, causou tristeza, ao ponto de você chorar assim como Ismael? Nós precisamos provocar as nossas emoções. Quando eu vou ministrar a uma pessoa que ela está, às vezes ela até diz, eu acho que tem alguma coisa ruim dentro de mim, né? Eu digo, a primeira coisa ruim que está dentro de você são as emoções não trabalhadas. Todos os medos, todas as inseguranças, tudo que nós passamos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos enfrentar. Se nós não enfrentarmos, essas situações emocionais vão nos causar danos, e danos bem profundos. Quero finalizar contando algo bem importante para vocês. Por eu ter sido gerada numa família bem desequilibrada, ao mesmo tempo que foi gerado em muitos medos, também me gerou muitas coisas boas, né? Mas eu passei por uma situação quando eu tinha mais ou menos 11 anos, eu vim para o centro, né? E um primo meu, nós tem uma ponte aqui chamada Ponte de Ferro, e eu não conhecia muito bem o centro, e disse, a gente vai fazer um tour pelo centro. E ele me levou para atravessar de um bairro para o outro nessa ponte. Só que a ponte hoje é de cimento, mas naquela época era de cimento com tábuas, né? Então a gente ia passando e a gente viu o rio, porque o rio Itajaí aqui afunda. Eu cheguei na metade da ponte, me deu um pânico e eu me grudei na ponte e fiquei. Medo de morrer, medo de cair, muita altura, e eu empaquei ali. Eu lembro que ele e uma outra senhora me tiraram e levaram de volta, né? E cada vez que eu passava naquela ponte, vinha aquela sensação, assim, de enjoo, de ânsia de fome, porque a gente tem muito medo, a gente fica com essas coisas, né? Quando eu me converti, eu entendi que Deus é o meu justo juiz e Ele é a força da minha vida. Então, eu vou enfrentar esse medo. Nós nos mudamos bem perto dessa ponte e eu precisava buscar a assinatura de uns exames pela Unimed, que era do outro lado da ponte. Eu disse para meu marido, hoje eu vou enfrentar esse bicho. Porque tudo que é emocional, nós precisamos enfrentar. Botei a mochila nas costas, botei um tênis, quando eu li aquela ponte que ela tinha o dobro. Eu disse, não, hoje eu tenho que enfrentar. Esse medo não pode me paralisar, gente. Vocês sabiam que o elefante, quando ele é adestrado, ele é adestrado com uma corda ou uma corrente no pé. Mas se botar uma linha de costura no pé, ele para? Você sabia disso? Porque ele foi adestrado a ter medo. Então, quando nós não trabalhamos as nossas emoções, ou as emoções dos nossos alunos, em algum lugar a gente vai parar. E a gente não vai para frente. O nosso aluno não sai do lugar. Então, eu preciso enfrentar. E naquele dia eu enfrentei. Eu atravessei aquela ponte, gente, olha, vamos ter flash. Eu cheguei do outro lado, mas eu enfrentei. Vocês entendem? Que Deus está nos desafiando a enfrentar situações. Deus chamou você aqui para você ter discernimento, ter força, ter coragem para resolver os problemas seus e dos seus alunos. Amém? Amém. Então agora vai ser aberto para perguntas, tá? Para você que está em casa também, você pode agora acessar o chat e então estar aí lançando suas perguntas para a Angélica. Fiquem bem à vontade. Depois, se alguém quiser conversar comigo também fiquem à vontade. Pois não. Quando eu disse que ele na sala gera aquele conflito, que o professor fala tudo. Eu falo que seria interessante ele fazer essa reflexão com eles, na linha do tempo. Essa reflexão. Quer dizer, quando ele para tudo. Porque só falar não vai resolver, né? Então, sempre você usa a linha do tempo, não, né? Sempre. Mas quando tá demais, gente, vamos parar um pouquinho. Olha, nós estamos nessa linha do tempo, nós estamos aqui na sala de aula. Vocês estão vendo que nós estamos aqui, gente, sala de aula? Tem um conflito hoje, tem uma confusão, tem alguma coisa errada onde? No nosso tempo. Porque a linha do tempo ela vai trabalhar cronologicamente. Então, hoje é que dia? Hoje é dia 30 de outubro, né, às quase 16 horas, deu um problema na sala, para tudo.
Se quiser usar a linha do tempo, pode usar. Já nós estamos aqui. Muito bem. O que está acontecendo hoje? Aí você vai pegar aquelas palavras. Ah, prof, deu briga. Então bota lá, briga. O que mais que deu, gente? Vamos lá. Deu fofoca. Bota a fofoca ali. Teve uma criança que chorou, então bota lá choro. Vai colocando as palavras que surgem da turma. Quando você faz essa dinâmica, você tira da bagunça. Aí dispersa, guarda todo o material, gente, levanta, respira. O prof vai perguntar, o que está acontecendo nessa sala? Vou fazer um desenho para vocês. Olha só quanta coisa que aconteceu hoje. Deu briga, deu chororô, deu fofoca, um aluno mentiu. Por que está acontecendo isso? Eu vou fazer com que ele reflita a queda. Eu sempre volto para a queda. Porque dentro do nosso coração tem uma sementinha do mal. E a gente precisa tirar, não é mesmo? Como é que eu tiro? Conhecendo o redentor. Porque eu volto sempre para o início da linha do tempo. Quando o aluno consegue visualizar isso, é uma grande oportunidade que você tem para trabalhar as emoções. Mas eu vou parar tudo, vou conversar com eles, vou fazer uma roda de conversa, não vou fazer a linha do tempo. Não tem problema. A linha do tempo é bem específica. Perguntando se você poderia disponibilizar a linha do tempo para os que eles não conseguiram ver. Como você mostrar ali, talvez. Posso, claro. A linha do tempo, gente, eu fiz essa, todos conseguem ver? Pergunta lá. Essa linha do tempo, ela tem vários formatos. Ela pode ser por datas, né? Você pode fazer ela na vertical, na horizontal, por bolinhas, por datas. A linha do tempo você que organiza. Quando eu trabalho com os pais, que às vezes os pais vêm conversar com a gente e tem problema de relacionamento, eu vou me separar da minha esposa, não dá mais, ok, onde é que vocês casaram? Aqui. E a gente faz a linha de tempo. Mais perto. Mais fácil. Conseguem ver? Não? Não está dando para ver? Está desfocada a imagem. Qualquer coisa a gente manda depois, né? Deixa eu ver para ver. Vamos ver. Vamos continuar, gente. Entenderam que a linha do tempo pode ser de várias coisas? Você. Pode tirar, claro. Boa tarde, rapidinho, são duas perguntas. A gente está conhecendo a ESEP, nós somos uma escola para educação por princípios, e quando a gente é educação infantil, quando a gente vai ministrar o coração da criança, que a gente já faz isso, a criança da educação infantil, a partir de 2 aninhos, ela já entende a linha do tempo, se a gente desenhar para ela o que aconteceu, ela entende plenamente. Perfeito. Aqui talvez ela Ela já entende o plano da salvação, mas a gente vai explicar. Entende? Por quê? Se você, mesmo na educação infantil, você trabalha a oralidade com a criança, falando de Jesus, falando da salvação, falando, sabia, tudo tem na linguagem dela. Sabia que um dia Deus criou todas as coisas? Você pode fazer cartazes, desenho a criação de Deus, mas aconteceu uma coisa muito ruim, gente. Sabia que Adão e Eva desobedeceram? Porque o pecado deles foi a desobediência, né? Quem é que aqui já desobedeceu? Foi ele, foi ela, né? Eles vão fazer isso. Você pode trabalhar com a linha do tempo, sim, na educação infantil, já trabalhando, ele já tem que ter essa noção. Porque você está implantando o reino de Deus dentro do coração dela. Então, existe uma solução para o meu problema, que é Jesus. Então, quando nós fomos para Moçambique, que eu trabalhei a linha do tempo, lá eu tive que fazer já uma coisa bem diferente. Eu fiz tudo com desenhos, para eles poderem entender. Então, o que é Deus, o que Deus criou, tudo bem certinho, porque eles são muito visuais. Então, eu tive que criar já uma outra característica. Uma coisa também bem importante. Vocês estão vendo esse barbante aqui, ó? Barbante simples, tá, gente? Muito bem. Você tem uma criança com dificuldade visual. E agora, ela não vai ver a linha do tempo. Vai, você pega um barbantinho. Primeiro nozinho, ela vai apalpar. O que é o primeiro nozinho mesmo? A criação. Deus criou todas as coisas com um propósito. Aí eu tenho problema visual. Próximo, procura. Achou?
Sim, prof, eu achei. Aconteceu uma coisa muito ruim. Ah, queda, você explica a queda. Vamos lá. Será que tem solução para a desobediência? Eu estou fazendo ele raciocinar. Ele procura outro nozinho. Ah, prof, achei mais um. Muito bem. Quem que é esse nozinho? Ah, é Jesus, salvação, tarará. Agora procura os outros nozinhos. Ô, prof, não tem? Não tem mais nozinho? Tem. A prof vai fazer mais um nozinho para você, tá bom? Muito bem. Depois de Jesus, achou o próximo nozinho? Achei. Quem é esse, prof? É você. É você dentro do propósito de Deus. Amém? Então, olha só. Se eu pego os dois elos e vou juntar um elo na linha do tempo, sou eu e Jesus. Esse é o elo principal. A linha do tempo tem esse propósito, tem esse objetivo. Só para criança com uma deficiência visual posso trabalhar? Não. Essa é a linha do tempo para a criança. Escreve, né? Bota um versículo e vai mostrando. Lembra, gente, criação, queda, Jesus. Jesus se encontra com você e muda totalmente a sua história. Ele vai entrar na sua história. Ele entra como um Deus de provisão, né? Providencial. Ele vai mudar a sua história. Todas nós aqui nos encontramos aqui na linha do tempo. Aí eu começo a ficar o quê? Me sentir importante e saber que alguém está cuidando de mim. É o senso de pertencimento. De Eu acho que pertencimento. esse é uma coisa importantíssima, né? Principalmente para as crianças rejeitadas, sentir-se pertencente. E a escola tem esse papel, né? Tem mais perguntas? Aqui no chat. Não tem perguntas. Só para mandar um e-mail, para depois tu mandar o arquivo por e-mail, que daí a gente vai salvar. Tá bom. Daí... Sobre essa problemática que aconteceu na escola, eu percebo que talvez deveria ter como vocês trabalham para resolver. Porque ele se sentia rejeitado. Então, tem que trabalhar com as crianças, provavelmente. Com a família. E quando a família... como que faria isso mesmo, né? A família talvez ela fosse uma família que não é receptiva. Próximo passo, independente se ela conhece a Cristo ou não, né? Muitos dos nossos alunos, os pais não são cristãos, mas o que nós fazemos? Quando a gente detecta algum problema, a gente chama a criança e conversa. Diz assim, onde é que eu estou? Em que campo eu estou entrando? Muito bem. Próximo passo, família. Essa família nós já vamos chamar semana que vem. Trabalhamos a família. A família, de repente, ela pode dizer assim, ah, não, isso aí é coisa boba, ele viu uma série, ou ele viu uma revistinha, um gibi. Não, fica esperto. E aí a gente começa a fazer um trabalha com a turma, quando é questão de bullying, porque ali percebe-se que alguém teve alguma situação, então a gente trabalha num conjunto, no coletivo. Nós tivemos, na escola nós fazemos uma vez por mês, a gente faz culto com todos os alunos, independente. E nós tivemos um culto que nós trabalhamos só a questão do bullying. Inclusive foi o professor Fábio de Educação Física que ministrou os alunos. Isso da educação infantil até o ensino médio. Então a gente traz palavras, a gente faz com que eles raciocinem. Então eu estou formando uma cosmovisão cristã sobre um problema da sala de aula, do amigo. Então no 9º ano eu tive um problema bem sério com um menino, a gente encaminhou, a gente faz todos os encaminhamentos. Quando é para o conselho, a gente encaminha para o conselho tutelar, né? Esse menino no 9º ano, eu consegui uma consulta no psiquiatra, eu fui em 3 consultas com ele, o pai é um homem bem simples, bem parceiro da escola, então a Angélica vai comigo, porque o médico vai falar alguma coisa, eu não vou entender, então eu fiz um acompanhamento com ele, que foi retrasado, 2 consultas ano passado, a gente traz laudo para a escola, a gente faz todos os registros, os pais assinam uma ata, a gente lê, você veio conversar comigo, isso é muito importante, gente. Toda conversa tem que ter registro. Registra, vai falando com o pai, vai escrevendo, pai, acabou a reunião, eu vou ler o que a gente combinou, o que aconteceu. O senhor concorda? Concordo. Assina aqui. Põe na pastinha do aluno. Se der um problema, o pai vem falar, não, pai, mas aqui, você lembra? No dia tal você veio falar comigo. Então, quando a gente pede laudo, quando a gente faz o encaminhamento, se o pai diz, não, mas a escola nunca me chamou. Não, chamou sim, gente, está aqui, registrado. A gente já se livrou de algumas, né, Rosângela? Por causa dos registros. Então, o registro, gente, na escola é importantíssimo.
Fazer de conta que nada aconteceu não dá certo. Porque esse peso, se o aluno comete alguma coisa, esse peso vem para nós também. Mais alguma pergunta? Alguém está com a lista? Tem mais alguém que não assinou a lista? Que depois a gente vai ter o sorteio. Então, vocês vão assinando, por favor? Enquanto isso, nós vamos assinando, pode perguntar. Sim. Eu queria, na verdade, não é bem uma pergunta. Pois É não. sobre a sua introdução. Me causa uma curiosidade, né, sobre o programa Infância Protegida. O pastor Wellington é do Rio, não é isso? É do Rio, aham. Eu conheço a equipe. E aí, então, você lembrou, né, Deus te fez perceber o sinal da escola. Isso. E como foi aí o decorrer isso Então, dentro da infância protegida? da infância protegida. Aí nós formamos naquele dia um grupo. E aí, nesse grupo, eles começaram a postar situações, assim, de vários lugares, várias cidades, assim, vídeos bem pesados, né, fotos e ocorrências, porque às vezes a gente conhece, e isso começou a gerar em mim um desespero mesmo, porque eu pensei, a gente, né, trabalha, eu sou, né, vim do município e estado, então, município e estado acontece muita coisa, mas a privada também. Então, quando Deus fez com que eu ouvisse o sinal da escola ali, Deus despertou em mim um alerta. Fique de olho nas minhas crianças, porque Deus tem falado muito ao meu coração. Fique de olho nas minhas crianças, porque as nossas crianças, queridos, estão sendo afetadas emocionalmente. Quando nós começamos, já vou terminar para você. Quando na quinta-feira, chegou 2 rapazes de uma transportadora para entregar os móveis aqui do stand. E eu estou na organização geral do evento. E aí nós conversando, aí um deles perguntou, como é que é essa escola? É uma escola, né, cristã? Expliquei a abordagem dele rapidamente. E aí o outro disse, a minha filha está numa escola pública e ela está no segundo ano. E a amiguinha de 8 anos ficou doente. Eu disse, mas o que aconteceu? Pegou Covid? Não, dona Angélica. Ela está se tratando como psiquiatra. Eu disse, meu Deus, uma criança de 8 anos. Ela pirou, porque ela não sabe mais se era menino ou menina. Então, nesse grupo da infância protegida, nós recebemos capacitações, né, uma vez a cada 6 meses. Então, o Dr. Guilherme Shelby, ele entra no grupo, ele dá palestra, né, nós temos livros, inclusive, na escola, e a gente, então, vai se inteirando dentro desse grupo. Então, ali despertou em mim um cuidado, porque a criança, ela está gritando aqui dentro. Ismael gritou aqui dentro. Tamar gritou aqui dentro. José, quando foi lançado no poço, ele gritou aqui dentro. E, às vezes, o grito que eu tenho aqui dentro, ninguém vê. Por isso, o grito silencioso. Porque a criança, de repente, não vai expressar oralmente, mas ela só vai olhar para você. E aí ela vai olhar e vai dizer assim, prof, eu preciso de ajuda, me ajuda. E às vezes a gente nessa correria, né, bate o sinal, todo mundo vai embora e a gente não consegue. Por isso o grito silencioso da criança. E eu faço parte desse grupo, então a gente tem todo acesso a leis, todo acesso ao conselho tutelar, então a gente recebe bastante capacitação de como agir. Por quê? Uma coisa também bem importante enquanto escola. Às vezes a gente quer ajudar e enfia o pé pelas mãos. Então o Dr. Guilherme Shelby sempre diz, não use Bíblia. Se a criança foi abusada ou está passando por uma situação de violência, não chama o pai dos pais, a gente precisa conversar. Olha, a Bíblia diz isso, 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 isso. Não é o momento. A lei diz isso. Você sabia que quando tem uma criança com rendimento baixo, não faz tarefa, não entrega trabalho, aí você pergunta, quem é que ajuda você, né, em casa? Ninguém, eu fico sozinho. Existe, né, aqui no ECA tem uma lei, né, 236 ou 248, que diz que o pai, os pais são responsáveis pela questão acadêmica. Então, o abandono intelectual é crime. Se você chama o pai na escola para falar, o seu filho está com um monte de faltas, é abandono intelectual. Ou, né, o filho está sozinho, eu chamo, eu converso, se eu percebo que o pai é um pouco resistente, eu já tenho a lei na mão, né? Você sabia que tem uma lei aqui, ó. Quando você fala de lei, gente, todo o cenário muda.
O pai já começa, opa, porque a maioria das famílias pensa que nós somos bobos. Você precisa conhecer de lei que protege a criança. Precisa conhecer. Precisa estudar sobre isso. Mas alguém respondeu? Obrigada. Eu só te perguntar uma coisa. Tu falaste ali sobre... .com.br e seu nome. Eu mando teu e eu mando por ti daí, tá? Eu não vou lembrar agora. Desculpa. Falaste sobre o uso da Bíblia. Nesse momento específico, né? Mas quando isso parte de uma parte administrativa, de uma direção e não de professores? Me dê um exemplo Um exemplo de que a gente lembrar. colocar. Eu sou professora de inclusão, então eu tenho alunos que têm crise constantemente. Nós também. Né? Então, o que ocorreu? Ocorreu um fato que a criança dando crise, a criança vai dando, que é normal, a gente sabe disso. Aí a intervenção foi o pastor outro entrar e acabar orando para tudo isso. Pode e deve. Tá, mas isso daí depois comentando com a família, todo nesse trajeto. Porque assim, uma criança com crise não sabe que, na verdade, o que ela quer primeiro ser acolhida. Isso. A primeira coisa que você tem que fazer é acolher. Se ela está fazendo alguma coisa, ela quer ser acolhida. Então, Certo. é essa parte que eu quero. O que acontece? O ideal é você acalmar primeiro para que você possa ver que essa criança entre em contato com outras pessoas, senão ela não vai. A primeira coisa, quando eu digo assim, não use Bíblia, não é nessa questão, tá? É na questão assim, você tem que chamar a família na escola, né? Então, você pode usar a Bíblia? Sim, você pode. Mas primeiro você apresenta a lei, porque às vezes o pai tem uma resistência, né? Então, vamos supor, o aluno ele é inclusivo e ele tem uma crise de agressividade. Você vai chamar, você vai usar a Bíblia, você vai fazer linha do tempo? Não, você não vai fazer nada disso. Você vai acolher. Você vai primeiro baixar o ânimo, porque o que acontece com o inclusivo? Por que desencadeia uma crise? Porque algo no cérebro desorganizou. Então, primeiro que você tem que passar, deixar ele, não, né? É preferível assim, deixa ele brigar, deixa ele xingar. Calma, a prof tá aqui, vem cá, dá um abraço, ora com ele naquele momento. Quantas vezes nós já oramos, repreendemos todo o mal, já bota a mãozinha no coração. Nós temos um aluno que está no quarto ano. E quando ele estava no segundo ano, a minha sala do outro lado do segundo ano, meu Deus, ele estava umas crises bem violentas. E um dia deu uma crise e eu disse para ele, vamos lá na minha sala. Primeira coisa que eu fiz, dei um copinho de água, né, respira fundo, vamos se aquietar. Muito bem, agora conta para a dona Angélica, o que aconteceu? Ele contou porque o amigo, tu está com raiva? Estou com raiva. Pois bom, tu sabia que eu também fico com raiva? Eu já dou exemplo da minha vida. E naquele dia eu tinha um pacote de balão, se nós vamos fazer o seguinte, vai pegar esse balão e tu vai botar toda a raiva nesse balão. Ele fez, soprou. Não, isso é pouquinho, tu tá com muita raiva, porque tu bateu no teu amigo. E ele foi soprando, o balão ficou bem grande. Quando o balão ficou bem grande, eu amarrei. E disse para ele, agora nós vamos pegar o lixeiro. Já fiz um ato profético ali com ele. Ele não sabe, a gente fez. Você vai pegar esse balão e você vai soprar e vai estourar e a tua raiva toda vai embora. E aí ele quis botar o pé em cima para furar o balão e o balão escapava. Gente do céu, ele ficou mais bravo. Meu Jesus, tá. Eu vou segurar a tua história. Quando o balão estourou, ele deu um grito, deu um berro tão alto na minha sala que eu me assustei. Aí, agora eu tô bem. É aquele momento, gente, que nós temos esses momentos. É ou não é? Às vezes, não dá vontade de calma, eu já volto. Vou lá, tomo uma água, respiro e volto para um novo cenário. Então, eu preciso. Depois você ora, bota a mãozinha no coração, a dona Angélica vai orar com você, né? A prof vai orar, vou te abençoar, eu vou chamar o seu papai aqui, vai dar tudo certo, porque ela tem que ser acolhida, ela tem que saber assim, meu Deus, tem alguém que está me ouvindo. É só isso que elas precisam, gente. Nós temos capelão aqui na escola, é um casal, né? O pastor Giovanni e a pastora Beth. Eles estão no stand aqui da família real, aqui embaixo, eles têm uma experiência maravilhosa. A gente encaminha aluno para eles.
a gente caminha família para eles, então eles fazem esse relacionamento, eles ouvem muito, é muito importante ter um capelão na escola. Respondi? Mais alguma pergunta? Você que está em casa, quer fazer mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Nós vamos encerrar o sorteio, tá? Então, assim, ó, quem não passou, eu não estou fazendo propaganda aqui, tá, gente? Não é isso. Mas esses 2 livros aqui, gente, é bem importante. Eles, né, para quem está entrando na IB agora, né, ou já está, eles são muito, muito importantes para a nossa vida como educador, né, como professor cristão. Amém? Quero orar com vocês, né? Quero primeiro agradecer, depois a Rosana já vai fazer o sorteio. Não sei se eu sanei as expectativas, né? Porque a gente às vezes vai para o matemática com uma expectativa, né? Então, se eu não sanei, me perdoem, né? E estou à disposição. Eu vou colocar aqui para vocês o meu e-mail, se vocês depois quiserem conversar comigo, perguntar alguma coisa, e no final eu estou à disposição também. Sim, como você perguntou alguma coisa, eu quero orar agora. Então, vamos abaixar nossa cabeça. Amém. Vamos orar, né, por esse tempo. Amém. Pai amado, nós queremos, Deus, te agradecer por esse tempo tão precioso. Obrigada, Jesus, porque nós somos revelados no nosso espírito, Senhor. E eu sei, Deus, que aqui, Senhor, tem professores que o Senhor vai levantar, Deus, para quebrar todas as barreiras do coração das crianças, Senhor. Deus, usa essas mulheres, Senhor, com poder e graça. Deus, que elas sejam ferramentas de cura e libertação de todas as emoções dos seus alunos. E a partir de hoje, Senhor, esse sinal que tocou no meu coração, toque no coração delas, meu Deus. Que nada, Senhor, venha a ser realizado se não for da tua vontade. Eu quero abençoá-las, Senhor. Abençoar as escolas que elas estão, as que estão começando agora na ICEP. Deus, obrigada, Jesus. Nós sabemos que essa abordagem é o teu próprio Espírito, é o teu próprio Filho Jesus, que permeia em toda a escola, em toda a sala de aula, em todo o planejamento, Pai. Eu as abençoo e declaro sobre elas a tua paz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a Rô faz sorteio, eu vou colocar o meu e-mail aqui, tá? Já fez? Sim. Então, eu já sorteei, são 3 brindes, tá? Então, o primeiro brinde vai para Anabela Fontes de Almeida. O segundo brinde vai para Bianca de Mello. E o terceiro foi a Elisa Erika, que ela saiu, que ela foi para o estande, então eu vou entregar para ela lá. Tá bom? Esses foram os sorteios que a gente fez. Agora a gente quer agradecer, né, a Angélica por esse momento tão precioso, né, de aprendizado e de fazer realmente a gente buscar na nossa linha do tempo, aonde estão as nossas marcas que nos causam medo. E eu quero agradecê-la e a gente tem uma lembrancinha para vocês, né? Por ela, né? Amém. Nós louvamos, Senhor, por esse tempo, Pai, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar aqui, Deus, mesmo nesse sábado, Pai, aprendendo, Deus, mais de Ti, Deus, e renovando mesmo, Pai, o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E eu te agradeço aqui, Senhor, pela vida da Angélica, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que nós ouvimos aqui, por tudo que o Senhor capacitou ela, Senhor, para ela nos instruir, nos ensinar, Pai. E que assim, Deus, nós possamos colocar em prática, Pai, levar para nossas escolas, Pai, e ficar atento às crianças, Pai, para ouvir mesmo o grito silencioso dela, Pai. Por isso, Deus, abençoa a vida da Angélica, continuando, Senhor, que ela continue esse chamado para levar, Deus, mesmo a Tua palavra às nações, Pai. Que o Senhor capacite cada dia mais, Pai. E abençoa ela, sua família, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vocês estão